Olá, eu sou a Gi da Ecocri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer bonequinhos de arame. Esses bonequinhos são bem fáceis de fazer, eu aprendi quando era criança. A minha tia me mostrou uma revista que mostrava alguns bonequinhos feitos com palito de fósforo. E aí eu comecei a fazer esses bonequinhos e a presentear para as pessoas, já que eu era criança, então eu acabava usando esses bonequinhos como uma forma de presente. Mas depois, quando o tempo passou, eu comecei a fazer eles de diferentes maneiras, e aí ao invés de usar o palito de fósforo, eu comecei a usar o palitinho de dente, tá? Então você pode usar tanto um quanto o outro, depende do tamanho que você vai querer do seu bonequinho, né? Então, um é maior que o outro, você pode usar também, se você quiser, um palitinho de pirulito. Só que, se você for usar o palitinho de pirulito, você precisa, dependendo do bonequinho que você queira fazer, do tamanho do bonequinho que você queira fazer, talvez você precise cortar um pedacinho dele no começo, tá? Dependendo do tamanho também do palitinho. O palito de dente e o palito de fósforo, você vai conseguir cortar mesmo depois que você já esteja no meio do caminho, porque ele é fácil de cortar, tá? Até quebrar com a mão, se for o caso. O que a gente vai precisar para fazer esses bonequinhos? Além do palitinho, que eu já comentei, a gente vai usar arame. Que tipo de arame? Qualquer tipo de arame, se você tiver aqueles aramezinhos de telefone, que são bem fininhos e fáceis de moldar. Se você tiver o outro arame um pouco mais firme, aqueles de floricultura, você pode usar também. Mas a ideia aqui é a gente reutilizar, e aí reutilizar esses aramezinhos que vem geralmente em alguma coisa que você compra na padaria, no saco do pão, às vezes num biscoito, você acaba recebendo esse aramezinho. E muitas vezes acaba sobrando esses arames e ficando vários deles ali guardados, né? Pelo menos eu guardo vários deles, porque é algo que você pode reutilizar na cozinha. Então, como esse material tá sobrando, a gente pode usar para fazer o bonequinho. E ele é muito fácil de moldar, ele é bem molinho, né? Só a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a pontinha dele, porque às vezes o aramezinho que tá dentro dessa parte branca, ele sai um pouquinho aqui, ele passa do limite e pode machucar. Então, toma cuidado pra na hora você cortar, se for o caso, né? Que o aramezinho esteja saindo. Não use aqueles arames que estejam já quebrados, né? Que a parte branca já esteja quebrada e aí o arame mesmo está exposto, tá? Porque pode machucar também. Tem alguns maiores e outros menores, né? Então, você vai usar o pequenininho para fazer o braço, o maiorzinho para fazer as perninhas. E aí, eu já vou te mostrar como a gente vai fazer isso. Então, eu tenho aqui dois modelinhos, um é do menino e o outro da menina. E a gente fez uma sainha, no caso da garota, e uma calça para o garoto. Para fazer o bonequinho, a gente vai pegar o palitinho e vai pegar o arame menor primeiro e vamos fazer uma voltinha ao redor do palitinho. Então, é bem simples, você só vai dar uma voltinha, ó, e já tá lá o bracinho, certo? Se você quiser, para que ele não fique, talvez se movendo aqui, dependendo de como você fez a volta, você pode passar um fiozinho aqui, quando você vai começar a enrolar a roupinha, para que ele firme primeiro. Então, você faz um nozinho que aí ele já fica mais firme, é mais fácil de você mexer. A mãozinha, você vai dar uma torcidinha aqui na ponta, ó. Só um pouquinho, para que o fio também, na hora que você comece a enrolar, o fio não escape, porque se você quiser fazer uma roupa com a manga longa para cobrir o aramezinho,
você pode acabar perdendo o fio pela mãozinha, né? Então, é melhor você fazer essa voltinha aqui e aí você já tem o começo do bonequinho. Para fazer a roupinha, a gente vai pegar lá um fio qualquer e vai fazer, como eu falei, um nozinho antes, porque aí é mais fácil do fio ficar ali parado, né? Ele não, do aramezinho não escorregar e o fio também. Então, a gente faz só um nozinho ali e depois começa, então, a fazer a enrolação do fio, passar o fio ao redor do aramezinho. Então, se sobrou um pedacinho aqui, ó, não faz mal, porque aí você vai colocar ele aqui no meio, né? E vai começar a passar o fio. Então, você vai enrolar o fio. De preferência, mude o sentido, tá? Não faça só num único sentido, vá trocando, porque senão ele vai ficar amontoado o fio e aí ele pesa e começa a sair, ele começa a descer. Então, se você fizer sempre em X, você enrola um pouco num sentido, um pouco no outro, você acaba segurando melhor o fiozinho e aí ele fica mais firme e não cai. A mãozinha, a mesma coisa, você vai enrolar, ó, até o final, se você quer uma manga longa, lógico, né? E depois você volta. Para finalizar essa enrolação aqui, você vai colocar a pontinha do fio dentro de um outro fio que já tem ali. Então, você pode pegar até com outro palitinho ou com uma agulha, você cortou, digamos aqui, você vai passar esse restinho por baixo de um outro fiozinho. Ou você pode também colar, tá? Você vai passar, então, por baixo. Se você colar e precisar depois desenrolar para arrumar, se der algum problema, daí complica um pouco. Então, eu sugiro que você só passe o fiozinho por dentro de outro para arrematar, porque aí se por acaso você precisar, você vê, não ficou muito legal, ele ficou ainda muito magrinho, eu quero engordar ele um pouco, eu quero tirar e arrumar, daí você só puxa e vai desmontar, né, desmanchar e depois fazer de novo, fica muito fácil, né? Mas você que escolhe, se você acha mais fácil colar, você pode colar a pontinha também. Para fazer a parte de baixo, vai ser da mesma forma, só que vai ter uma diferença do menino para a menina. Tá? Então, aqui, ó, ela tem uma saia e ele tá com uma calça, certo? Como é que a gente faz essa diferença? Porque o bracinho é igual. A gente vai fazer a mesma voltinha embaixo, ó, para a sainha da menina. Então, a gente tinha aqui, ó, a mesma voltinha que a gente fez pro braço, só que a gente vai descer e virar o pezinho aqui, ó. Esse braço tá soltando um pouco. Deixa eu tirar esse braço pra gente poder ver melhor. Então, a gente vai fazer quase como se fosse um coraçãozinho aqui, ó. Vai virar e vai fazer o pezinho lá embaixo. Então, ele vai ficar assim, tá? A mesma coisa que eu falei antes em relação à roupinha. Você vai fazer um nó, passar o fio aqui no meio, faz um nozinho aqui. Depois, você começa a enrolar, mas enrola um pouco num sentido, um pouco no outro. Porque se você enrolar só no mesmo sentido, a sainha vai cair por causa do peso da linha e aí não vai funcionar. Você vai colocar um monte de linha e não vai ficar bonitinho. Então, você vai sempre alternando, vai fazendo em X, um pouco para um lado, um pouco para o outro, e aí você consegue ter a sainha certinha, tá? Para fazer o menino, vai ter uma diferença. Então, a gente vai fazer uma calça, fazendo a mesma coisa, uma voltinha ali, só que aqui embaixo você vai cortar um pouquinho do palito, tá? Então, o palito ia até aqui, ó. Eu cortei um pedacinho do palito para que o arame pudesse descer e ficar até embaixo, ó, como se fosse a perninha da calça.
porque senão você vai ter uma quase saia, né? Se você for deixar o palito inteiro, você vai enrolar, enrolar e vai ficar só com o pezinho lá embaixo. Então, é melhor você cortar um pedaço do palitinho e aí fazer, deixar esticadinho e só dobrar na ponta para fazer a perninha. Então, a gente vai ter esse modelinho para a menina, certo? Para fazer a sainha. E vamos ter este modelinho aqui para o menino, ok? No caso aqui, eu finalizei colocando uma cabecinha de papelão, porque se você vai fazer esse bonequinho com crianças, se você vai fazer e não tem outro material, você pode cortar no papelão uma carinha, papelão qualquer, né? E aí colocar a carinha no bonequinho, simplesmente colando, tá? Ó, dessa forma aqui. Mas se você tiver outro material, por exemplo, esse pessoal aqui do balão, eu fiz com uma miçanga no rostinho, tá? Então, eu coloquei na ponta do palitinho, eu coloquei a miçanga e aí eu pintei só 2 olhinhos e uma boca e o cabelo eu fiz de lã. A mesma coisa aqui, ó, no menino, tá? Então, ficou bem fácil também. Mas, se você prefere desenhar ou se você não tem uma miçanga, você pode fazer dessa forma. Então, dessa forma, você pode fazer bonequinhos com saia ou com calça. E se você quiser, você pode criar outras coisas mais também, como é o caso aqui, que eu fiz umas fadinhas que tem diversas etnias, né? Então, aqui, ó, eu fiz com miçanga também, esse aqui eu coloquei também uma miçanguinha no rosto, né? E fiz um vestidinho e aí colei asas nela. E aí nós temos aqui uma fadinha africana, temos uma fadinha oriental e aqui uma fadinha de cabelos ruivos, cacheados. Essa aqui foi uma miçanga de madeira no rosto, ó. Então, eu fiz um pouco diferente essa, inclusive o vestido também tem uns detalhes diferentes. E esta aqui é uma fadinha loirinha com um vestido também com detalhes um pouco diferentes. Esses fios que eu coloquei depois no vestido, aí sim eu colei porque era do detalhe, né? E como são só algumas voltinhas, então foi feito dessa forma. A asinha foi feita de papel, papelão, qualquer material que você tiver aí, e eu coloquei um pouco de brilho nessa aqui, mas é bem simples de fazer também, você pode criar aí à vontade, seja fadinha, sejam outros personagens quaisquer, até de histórias, né, se você quiser fazer historinhas com esses bonequinhos, fica bem legal. Esses foram os bonequinhos de arame, eu espero que vocês possam reutilizar os aramezinhos de vocês e criarem bonecos e personagens variados, de acordo com a criatividade de cada um. Espero vocês no próximo vídeo, até lá!